Boa noite com Maria, 23 de janeiro, a paz de Jesus, salve Maria. Eu sou a Alessandra, responsável pelo canal, e este ano nós estamos fazendo devocional. Esse lindo devocional que está nos acompanhando. Se você tem, você pode abrir na página 36. E hoje nós vamos mergulhar num tema lindo, que são sobre acordos, concordância. Então prepare o seu coração, pegue sua Bíblia. Nós vamos ler Amós, então já deixa aí aberta no livro de Amós e pegue o seu caderno se você quiser fazer alguma anotação, se abrir aquilo que o Espírito Santo tem para falar com você, especialmente para você. Vale muito a pena você registrar, porque isso transforma-se em oração. Aquilo que Nosso Senhor vai nos falando, transforma em oração. Então vamos iniciar pedindo a luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O tema de hoje é: acordos são necessários. E a pergunta que eu te faço é: que tipos de acordo você tem feito? Acordos na sua casa, no seu trabalho, não sei. Que tipos de acordos você tem feito? Você tem feito acordos de pagar algo, de construir, de reformar? É um tipo de acordo. Então vamos entender esse tema? Para nos ajudar, a palavra de Deus que hoje vai nos guiar é Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós 3:3, que diz: porventura caminharão juntos dois homens, se não tiveres chegado previamente a um acordo? Olha, eu me surpreendi ao preparar esse devocional, porque quando eu vi o tema, eu já pensei assim: nossa, difícil o tema. Quando eu li a passagem, eu falei assim: nossa, difícil. E eu fiquei com isso na cabeça até que eu fui mergulhando. E eu quero compartilhar com você tudo aquilo que o Espírito Santo foi soprando, foi me ajudando a preparar. Então, você já ouviu aquela frase: o combinado não sai caro? O combinado evita estresse, evita aborrecimento, evita desgaste, evita muita coisa. Porque uma vez que a gente combina, que a gente acerta, que a gente entra em concordância, é um acordo. E esse acordo precisa ser o quê? Cumprido, fidelizado. Isso tem a ver com a nossa palavra, com o nosso caráter. Então, é isso que a gente vai mergulhar. Então, vamos lá. Esse versículo é uma poderosa metáfora sobre a concordância e a unidade de propósito. No contexto, ela servia como um alerta ao povo de Israel sobre a impossibilidade de caminhar com Deus enquanto persistisse em caminhos opostos aos seus mandamentos. Não tem como eu caminhar com Deus e depois caminhar em outro lugar com coisas que são contrárias à lei de Deus. Não tem como. E esse povo na época queria fazer isso, andar com Deus, mas continuar na vida velha. E a partir deste versículo, quero trazer 3 pontos fundamentais. Primeiro, a necessidade de alinhamento. 2 homens não iniciam uma jornada juntos por acaso. Há um destino comum e uma decisão prévia. Espiritualmente, isso nos lembra que caminhar com Deus existe um ajuste de rota. Não podemos andar com o Senhor se estivermos insistindo em direções que Ele não aprova. A santidade nada mais é do que concordar com o que Deus diz sobre a vida. Então eu não posso caminhar, mas ficar pegando atalhos, ficar dando pulos, ficar aqui eu estou com Deus, mas também eu estou fazendo outra coisa. Eu não posso, eu preciso decidir ser coerente com a fé. Segundo ponto, o poder da comunhão. A palavra acordo, no original hebraico, sugere um encontro marcado ou uma reunião agendada. Isso indica que a comunhão não é automática, ela é intencional. Para desfrutar da presença de Deus ou para construir relacionamentos saudáveis, seja no casamento, amizades, na igreja, ambientes de trabalho, é preciso haver um esforço mútuo para manter o mesmo passo e a mesma visão. Caso ao contrário, isso vai ter atrito.
Por que tem muitos casais que acabam se divorciando? Porque esses atritos são tão constantes que não querem ceder, que não querem resolver, que não querem abrir mão, que não querem andar na mesma direção. Então, esses atritos vai chegar um ponto que vai haver a separação. É por isso também que as pessoas, às vezes, entram em contendas e brigas no trabalho, na igreja, no condomínio, com vizinhos, porque cada um quer fazer do seu jeito. Então você percebe que essa questão de acordos são necessários é uma questão de sobrevivência no dia a dia, é uma questão de sobrevivência na nossa vida. Para poder a gente dar bem com as pessoas, a gente precisa ter acordos. Não é acordo de interesse, não pense por esse lado. É acordo de uma convivência sadia, é ter a paz, não razão, é ter o sossego e não aborrecimento. Então, para isso, eu preciso estar em concordância, eu preciso buscar andar na mesma direção. Mas você pode pensar, mas se a outra pessoa não quer andar na mesma direção? O problema é da outra pessoa, quem tem que andar na direção certa é você. Sou eu que tenho que escolher andar no caminho certo. Se o outro não quer, eu não posso fazer nada, eu não posso obrigar. Eu posso falar, eu posso ensinar, eu posso indicar, eu posso mostrar, mas se a outra pessoa não quer, eu não posso obrigar. Eu vou o quê? Amarrar a pessoa no meu braço, na minha perna e falar assim, olha, para onde eu for você vai comigo? Não tem como. Então, por isso que tem que haver conversa, diálogo, para que entre em concordância. Porque se cada um começa a ir para uma direção, fazer aquilo que pensa, fazer aquilo que é motivado pelo momento, cada vez mais vai haver distância. Um terceiro ponto, que são as consequências das divergências. Eu já até iniciei sem querer. Quando não há acordo, a caminhada gera atrito, cansaço e eventualmente a separação. Se você sente que sua vida espiritual está estagnada, pergunte-se: em qual área eu deixei de concordar com Deus? Diga aí para o seu coração. Qual é a área que você deixou de concordar com Deus? Senhor, eu te amo, Senhor, é muito bom estar na tua presença, mas eu não concordo. O que você não concorda com Deus? O que você não concorda com a igreja? O que você não concorda com a Bíblia, com o catecismo? E essas dúvidas e esses questionamentos não é o problema. O problema é onde você busca resposta. Eu não posso querer buscar a resposta das coisas de Deus em lugares que não vivem as coisas de Deus. Eu não posso querer buscar a direção de Deus procurando em lugares que não vai me dar a direção de Deus. Entendeu? Onde há desobediência, o ritmo da caminhada com o Espírito Santo é interrompido. Como é que o Espírito vai agir numa alma rebelde? Num coração que não quer? Porque o Espírito Santo não obriga. O Espírito Santo não obriga. A gente já até falou aqui sobre o Espírito Santo agir conforme a abertura do coração. E sempre vamos voltar nesse ponto. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Se Jesus está do lado de fora batendo na porta, o Espírito Santo está fazendo a mesma coisa. Ele não vai arrombar. Ele só vem se a gente chamar. Só assim. A frase de hoje diz assim: os acordos tornam a vida mais estável. Foi o que eu disse no início. Os acordos vão nos livrar de aborrecimentos, de estresse, de coisas que só vai vir minar a nossa vida. Então, nada melhor do que cumprir o acordo, né? Fazer o acordo, cumprir o acordo. E isso é para tudo na nossa vida. Até uma arrumação de casa, uma reforma, a compra de algo. Conversa. Fazer um acordo é conversar. É colocar o pingo nos is. Já ouviu essa expressão? É isso. Quando não há acordos claros, vivemos em um estado de alerta constante. O acordo estabelece limites e direção, permitindo que a mente descanse.
Os acordos mais profundos são chamados de aliança. Deus utiliza alianças para nos dar estabilidade emocional e espiritual. Se eu não tenho aliança com Deus, como é que eu vou pedir algo para Deus? Então eu sou interesseira? Não, eu preciso ter aliança. Porque quando eu escolhi meu esposo para casar, era crendo que nós iríamos ter uma aliança. Mas essa aliança ela é construída todos os dias. Para que ela dure, para que ela continue e cumpra aquilo que nós prometemos no altar, eu preciso que todos os dias eu venha avivar essa aliança, esse meu encontro, que é se preocupar, cuidar, conversar, dialogar. E é assim com todas as outras pessoas, com as amizades, com os filhos. Eu preciso haver esse cultivo. E assim também é com Deus. Como é que a minha aliança com Deus dura? É eu ter rotina de oração. É eu cumprir e me esforçar em seguir os mandamentos. Me esforçar a viver as 5 pedrinhas. É basicamente isso. É exigente? É. Mas é um esforço que vale a pena. Um segundo ponto que eu quero falar sobre essa frase que fala do acordo é: acordos não são prisões, mas alicerces. Eles dão a base necessária para que a liberdade pode ser desfrutada com responsabilidade. Uma vida sem acordos é como um barco sem leme, à mercê de qualquer vento. Então, não tenha medo de fazer acordos, mas também tenha discernimento. Não vai fazer um acordo com alguém que você sabe que não vai cumprir. Você só vai arrumar problema para sua vida. Porque tem pessoas que não têm palavra. Aí entra uma outra questão. Caráter. Tem pessoas que por mais que você dê chances, por mais que você fale, você converse, mas a pessoa insiste em sempre andar pelo caminho errado. Então é preciso também ter discernimento de até onde eu posso insistir o acordo com alguém. Porque se eu já sei que a pessoa não vai cumprir, não adianta eu ficar insistindo em algo que já vai dar errado. Porque não é só a minha vontade, é da outra pessoa. A mensagem de hoje, ela vai falar de 2 pontos fundamentais. Vou ler para você. Meu filho, ser fiel aos acordos estabelecidos, pois a palavra honrada manifesta a índole de uma pessoa. Então, percebe que fazer um acordo, combinar algo com alguém, isso quer dizer muito mais da sua honra e da sua índole. Não é simplesmente você falar assim: olha, eu vou na sua casa 3 horas da tarde, só que 3 horas da tarde você ainda está se arrumando. Olha, tem uma reunião na igreja que é às 5 horas da tarde, sendo que você chega às 5h30. Isso tem a ver com a nossa honra e com a nossa índole. Por mais que as pessoas não sejam fiéis a horários, por mais que as pessoas não sejam fiéis aos seus compromissos, tem que começar por mim. Eu tenho que ser fiel. Deixa eu continuar. Acordos são necessários em todas as situações da vida. Em todas. Em todas as situações. Você vê que eu estou dando vários exemplos aqui para você ir se encaixando, para você ir lembrando, para você trazendo para a sua realidade. Acordos são necessários em todas as situações da vida, mesmo em marcha com o inimigo. É preciso estabelecer acordos para que a barbárie não tome conta das nossas relações. Quando os acordos são firmados e a fidelidade a eles é mantida, é possível seguir pela estrada de vida orientado pelo respeito, mesmo que quem caminha ao lado seja um adversário. Então não importa as outras pessoas, o importa é a minha palavra que foi firmada. E eu preciso me esforçar para ser fiel. Hoje o devocional, ele é um sacode. Ele é assim, para falar mesmo sobre o nosso caráter, sobre a nossa índole. Não leve pela questão assim, então quer dizer que eu sou mau caráter? Não, mas nós temos inclinações. Porque lembra, o pecado habita em nós. Nós somos pessoas pecadoras. E que muitas vezes, por a gente se descuidar,
não vigiar, agir pelas emoções, a gente pode ser inclinado a cometer coisas que, se a gente parar para pensar, a gente vê assim, não, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca vou falar isso, eu nunca... Sabe quando você fala que nunca vai fazer? É a mesma conversa de uma pessoa que começa a roubar. Não, eu nunca vou roubar. Só que ela pega e leva a caneta do trabalho dela para casa. Ela pega a caneta de alguém emprestada e não devolve. Ela pega um livro para ler e não devolve. Começa assim, pequenas coisas que, esqueci de devolver, não tem problema não. Eu esqueci e botei na bolsa sem querer. Esses dias eu vi um vídeo de uma moça que entrou na loja e ela roubou uma bolsa. E a câmera pegou, não sei se depois foram atrás dela porque não mostrou. E você via que a mulher já tinha um monte de bolsas, né? Já tinha passado em outras lojas, comprado outras coisas. Então não era uma pessoa ladra, era uma pessoa que tem um problema. Eu até esqueci o nome que se dá para quem tem essa compulsão. Por quê? Tem pessoas que têm essa compulsão. Assim como tem gente com compulsão para comida ou para comprar, tem gente que tem compulsão de roubar. E isso é visto como um distúrbio. Precisa de tratamento, precisa de um acompanhamento. Mas se essa pessoa não tiver esse acompanhamento, cada vez mais ela vai... Hoje é uma bolsa, amanhã pode ser uma outra coisa maior, de um valor maior. Porque nós temos essa inclinação. Que se a gente não buscar os meios certos de se tratar, a gente pode se deixar levar. Deixa eu terminar a mensagem. Meu filho, em todas as circunstâncias da vida, tenta a todo custo firmar acordos para que o viver não seja tão incerto. Então, que hoje eu e você, o Espírito Santo, possa nos despertar. Eu escrevi um monte de coisa, mas eu acredito que já ficou muito clara a mensagem. E eu não vou ficar aqui repetindo. Mas que o Espírito Santo hoje possa vir nos mostrar aonde nós temos feito acordos errados e aonde a gente precisa fazer acordos acertados. Aonde eu tenho deixado a minha palavra não mais valer. Aonde o meu caráter ou a minha índole tem sido duvidosa. Às vezes eu acho que não, está tudo certo, mas será que a outra pessoa também vê? Será que as pessoas confiam na minha palavra? Será que as pessoas me veem como uma pessoa confiável? Será que eu demonstro isso? Então, que o Espírito Santo possa vir nos alertar. Olha que a gente já está fazendo um exame de consciência. Você já percebeu? Eu acabei de perceber isso. A gente já está fazendo um exame de consciência, porque quando a gente vai se confessar, é nessas coisas que a gente tem que pensar. Não é só pensar, eu não mato, eu não roubo, eu não fiz nada de mal na vida de ninguém, então não tem pecado. A gente tem essas inclinações, a gente tem essas gotinhas de pecado que às vezes quer nos corroer. Então, que hoje a gente possa fazer um exame de consciência e que o Espírito Santo nos ajude a combatê-los. A palavra-chave de hoje é acordos. E eu coloquei assim, que eu ande em acordo com a palavra de Deus e os seus mandamentos. Porque se eu andar, eu não vou errar. E mesmo que eu erre, eu vou automaticamente buscar o perdão e a misericórdia de Deus. Então, quero fazer a oração final para que nosso Senhor venha nos dar a graça da integridade, do alinhamento e de andar na concordância da palavra. Oremos. Pai amado, entro em Tua presença hoje, reconhecendo que Tu és um Deus de aliança e de palavras empenhada. Tua palavra diz que Tu honras o Teu nome acima de todas as coisas. E eu desejo que a minha vida reflita essa mesma natureza. Senhor, ajuste os meus passos aos Teus. Como diz a Tua Escritura em Amós 3:3. Eu não quero caminhar sozinha ou em direção oposta à Tua vontade. Ajuda-me a chegar a um acordo pleno contigo, alinhando meus pensamentos, planos e desejos ao Teu reino.
que não haja divergência entre o que eu professo e o que eu vivo. Dai-me sabedoria para estabelecer acordos claros em minha casa, no meu trabalho e em meus relacionamentos. Que eu seja um agente de estabilidade, trazendo segurança para aqueles que convivem comigo através da minha clareza e honestidade. Retira de mim toda ambiguidade e o medo de dizer não quando for necessário. Pai, trabalha na minha índole, que a minha palavra seja honrada e que o meu sim seja verdadeiramente sim, que eu prefiro o prejuízo próprio a quebrar uma promessa, pois entendo que a minha fala revela quem eu sou por dentro. Se houver alguma área em que falhei, dai-me coragem para buscar o perdão e reparar o que foi quebrado. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Durma com os anjos. A mãe te ama. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te dê coragem. Fica com Jesus.